Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Santos, sou professor de Física e neste semestre vocês estão cursando a disciplina de Física 3 comigo, vocês da turma de Náutica, certo? Meu e-mail é esse que está aparecendo na sua tela, leonardo.deosantos@gmail.com. Também, em breve, eu vou criar um grupo de WhatsApp com os xerifes de turma, ok? Dessa semana, e aí nós vamos poder ter um canal aberto com maior agilidade entre nós. Por enquanto, vocês podem entrar em contato através do meu e-mail, ok? Também existe o chat e fóruns e mensagens também na própria plataforma Moodle, a qual eu, sempre no horário das minhas aulas, estarei lá de prontidão, pronto a tirar quaisquer dúvidas que possam aparecer. Outra coisa que eu gostaria de falar em relação às videoaulas todos os vídeos que eu gravar, todas as videoaulas que eu gravar, eu vou colocar no meu canal do YouTube. Então vocês podem se inscrever lá no canal. Eu prometo que eu não vou monetizar nem nada do tipo, certo? Eu uso o canal para fins extremamente profissionais, no sentido de transmitir as aulas para vocês e nada além disso, ok? Então agora eu vou fazer uma breve apresentação do que vocês irão, dos assuntos que nós iremos estudar ao longo desse semestre, bem como a bibliografia sugerida, ok? Bom, o curso de Física 3 no CIAGA, ele engloba 5 unidades, certo? Das quais as 2 primeiras constarão na primeira prova, na P1, e as 3 últimas na segunda prova, a P2. Para a P1, então, nós temos a unidade que trata sobre a mecânica dos fluidos. Então, nessa parte, nós vamos falar sobre pressão e massa específica de um fluido, os princípios de Pascal e Arquimedes, que são princípios importantíssimos, né, para que vocês saibam, que vocês conheçam. Escoamento de fluido, as suas linhas de corrente, equações de continuidade, e equação de Bernoulli. Além desses tópicos principais que eu separei, óbvio que eu vou também colocar sempre alguma aplicação, alguma coisa relacionada à carreira de vocês, tá? Então nós sempre que possível nós vamos contextualizar esses conhecimentos na disciplina de acordo com a carreira que vocês vão seguir quando se formarem, certo? Então essa é a primeira, a mecânica dos fluidos. A segunda unidade diz respeito basicamente à parte de termodinâmica, né? Então vamos falar sobre as leis da termodinâmica, lei 0, primeira e segunda, a teoria cinética dos gases, que é um tratamento estatístico, né, das moléculas e átomos que compõem a matéria quando está no estado gasoso. Vamos ver assuntos interessantíssimos como entropia. Por exemplo, uma das grandes questões da física é a questão do sentido da seta do tempo. Ou seja, o espaço ele vai e volta, mas o tempo ele sempre vai, até onde se sabe. Ele sempre segue adiante. Você não consegue voltar no tempo. E uma das leis da física que
demonstram esse fato é a segunda lei da termodinâmica e o princípio do aumento da entropia, que nós vamos conversar. Esse princípio ele estabelece uma seta no tempo, ou seja, se um copo ele cai e quebra, certo? Jamais esse copo vai poder voltar e ficar inteiro novamente. Por mais que você tente colar, ele nunca mais vai ser um copo inteiro. Ele vai ser um copo quebrado que foi colado. Porém, alguns cientistas andam discordando ou levantando suspeitas sobre essa lei da natureza, que talvez ela não descreva totalmente a realidade, né? Mas enfim, não se preocupe com isso, são só curiosidades. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nessas questões, fique à vontade, a gente conversa. Mas o princípio geral aqui, a ideia geral nossa, é fornecer subsídios para que vocês entendam como, por exemplo, funciona um motor térmico, um motor de combustão interna, né? Turbinas a vapor, esse tipo de coisa. Nós vamos dar os subsídios físicos para que vocês entendam, compreendam esses fenômenos. Ok? E aí tem mais alguma coisa, né? Como eu falei, ciclo de Carnot, transformações em máquinas térmicas, que vai ser muito importante para a formação de vocês. E a partir daí nós temos a prova, a P1, que vai englobar essas 2 unidades de ensino. Depois da P1 nós vamos ter mais 3 unidades de ensino. Oscilações, então nós vamos ver o porquê, né, de um movimento harmônico simples, por que ele é assim, o que caracteriza esse tipo de movimento e como que ele é aplicado à embarcação. Vocês, por exemplo, já devem, a essa altura do campeonato, terem alguma ideia sobre os movimentos das embarcações e que, por vezes, elas oscilam. Então, o que provoca essa oscilação? Do ponto de vista da física. Então, isso vocês vão compreender com relativa profundidade, certo? Alguma matemática vai estar envolvida, então nós vamos, sempre que possível, associar uma equação diferencial a um tipo de movimento. E aí vamos mostrar a vocês que, do ponto de vista matemático, sempre uma equação diferencial vai estar associada a um tipo de movimento. Vocês, por exemplo, já devem ter visto movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniforme. Todos esses movimentos que vocês viram como fatos isolados, ao que parece, né? Ou seja, dificilmente vocês veem esses movimentos como sendo contextualizados dentro de algo mais amplo. Vocês vão ver, então, nós vamos conversar bastante sobre isso, que cada tipo de movimento ele está associado a uma equação diferencial, que por sua vez está associada à forma como as forças e interações estão atuando naquele objeto em si para produzir aquela espécie de movimento. Ou seja, que tipo de interação provoca uma oscilação numa embarcação, num navio, numa traineira, num barco à vela? Que tipo de interação? Então, esse tipo de coisa nós vamos ver nessa unidade, certo? Vamos falar sobre oscilações forçadas, amortecidas, vamos falar sobre superposição de MHS, vamos falar sobre, por exemplo, um fenômeno chamado ressonância, muito importante. Por exemplo, vocês quando vocês acionam o sistema de propulsão, o motor, algumas faixas de rotação do motor são proibidas. Por quê? Porque pode entrar em ressonância com todo o resto do casco, né? com toda a estrutura do navio, e isso causar efeitos indesejáveis. Então vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar sobre ondas? Claro,
ondas, por exemplo, vocês, desde a onda do mar até a onda de um ecobatímetro ou de um sonar, que são as ondas sonoras, até as ondas eletromagnéticas das telecomunicações, tudo à volta de vocês, muito em torno da embarcação e daquilo que envolve, né, a carreira de vocês, tem a ver com o fenômeno das ondas. Então vai ser muito interessante esse assunto e muito útil para vocês, tá certo? Então nós vamos falar sobre ondas ultrassônicas, ondas sonoras de uma forma geral, interferência de ondas, ondas longitudinal, que é o caso das ondas sonoras, efeito Doppler e daí por diante. Além das ondas também eletromagnéticas que eu não coloquei aqui, mas nós também vamos falar um pouco sobre elas. Ok? E por fim vamos falar sobre gravitação. Movimento de planetas e satélites. Então, por exemplo, quando você está sendo, quando o seu navio está sendo norteado por um GPS, de onde vem um GPS? Como funciona um GPS? Como que se dá a comunicação via satélite, né? Vários aspectos práticos que vocês vão entender do ponto de vista da física, como que essas coisas se interligam. Ok? E aí vem a P2. As provas, elas são basicamente... eu vou deixar tudo bem explícito na plataforma, tá? Tudo que eu estou falando aqui vai ficar bem explícito na plataforma. Ainda na quarta-feira, certo? Mas, a princípio, as provas terão peso 8. É algo que eu gostaria de mudar, mas por enquanto funciona assim. Tem peso 8. E trabalhos, eu gosto muito de passar trabalhos, peso 2. Essa questão é a questão formal, né? Peso 8 e peso 2. A gente pode conversar, dependendo da complexidade do trabalho que eu passo para vocês, a gente pode conversar sobre isso e eu posso dar um jeito de mudar um pouquinho esse peso. Mas eu não garanto nada, então a gente fica em princípio com esse combinado. Ok? Então eu acho que em relação ao curso é isso. Vou falar agora também sobre as referências bibliográficas, tá certo? Outra coisa, em relação a listas de exercício, eu gosto de passar listas, certo? Então eu vou passar em listas periodicamente para vocês resolverem. E ainda não conversei com o monitor. Se tiver um monitor, se aparecer um monitor, acho que deve aparecer. Vou ver como que eu gostaria de, enfim, que ele cobrasse, que ele agisse com o pessoal que porventura tiver um pouco mais de dificuldade. A gente vai conversando sobre isso. Porém, basicamente, então, resolvam as listas, tá certo? Muitas coisas eu vou resolver ao vivo. Pode ser que eu vá alguns dias, pode ser não, certamente eu vou alguns dias aí, quando eu tiver que resolver exercícios, a gente combina, eu vou aí resolver. Mas a única coisa que eu peço de vocês é o comprometimento, como eu tenho comprometimento com vocês, que vocês tenham comprometimento comigo. Então, se eu falar que eu vou resolver determinados exercícios, a gente chega lá, nós vamos chegar, e vocês já vão ter resolvido, ou vão ter pensado, debruçado sobre os conceitos, sobre tentado pelo menos resolver os exercícios. E a gente, de alguma forma, a gente resolve juntos. Tá legal? E aí as dúvidas... Por quê? Dessa forma é mais fácil, porque as dúvidas que ficarem, vocês vão poder me perguntar presencialmente. Isso sem abrir mão dos outros canais abertos que já temos de comunicação, via plataforma Moodle,
e via e-mail, e em breve via WhatsApp. Mas estou falando fora isso, se vocês resolverem, né, as listas de exercícios e tirarem as dúvidas ou levantarem as dúvidas ao longo desse processo de tentativa de resolução, fica mais fácil então a gente conversar quando eu for aí presencialmente. Tá legal? Outras coisas que eu não falei aqui, nós vamos resolvendo à medida que os assuntos forem sendo levantados, ok? Bom, em relação às referências bibliográficas, basicamente eu não coloquei aqui, não coloquei aqui, mas basicamente eu vou usar, o livro do Moisés, é um livro que eu gosto muito, mas mais do que o livro do Moisés também o Halliday, volume 2. Halliday, volume 2. Ok? Eu acho que ele não está por aqui, perto, mas vocês já devem conhecer. Basicamente, 9ª ou 10ª edição. Eu tenho a 9ª em digital e tenho a 10ª em versão física. Mas basicamente essas duas edições, 9ª ou 10ª. Ok? Então, apesar de não estar aí, a referência principal, Halliday. E a minha segunda referência vão ser essas outras aí, minhas outras referências. Também tem um livro que eu gosto muito, que não é um livro de física, mas é um livro que tem muitas aplicações físicas dentro do contexto da marinha mercante, da embarcação. Eu vou colocá-lo também amanhã na plataforma como uma referência para vocês darem uma olhada. Tá legal? Me fugiu o nome agora, mas Dynamics of a Ship, algo do tipo. Dynamics of a Ship. Bom, então em relação ao curso é isso, tá? Espero realmente que possamos ter um bom aproveitamento e que vocês não tenham medo, não se assustem, ok? Não se assustem, porém não relaxem. Então é um equilíbrio. Não é para se assustar, mas também não é para relaxar, para achar que é tudo fácil, que não é. Ok? Quem já teve dificuldade no semestre passado, eu espero que tenha corrido atrás e tenha amadurecido um pouco que seja a visão, a capacidade de interpretar matematicamente, né, os fenômenos físicos, ou seja, lidar com as equações de alguma forma, que tenha aperfeiçoado um pouco isso. Porque tudo com trabalho, com treinamento e com um certo esforço, uma energia gasta, tudo você sempre melhora. Você não pode não ser excelente, né? Mas você vai com certeza melhorar se você se dedicar e se você tiver interesse e comprometimento nisso. Então é isso que eu peço aos senhores, ok? Que entendam os fenômenos e saibam expressá-los de forma matemática, razoavelmente bem. Esses são meus dois objetivos, digamos assim, macro-objetivos, né? E aí dentro de cada assunto a gente vai estabelecendo os nossos objetivos. Então é isso que eu tenho para falar, tá legal? Então essa aula de hoje, essa aula está sendo transmitida quarta-feira, né, no horário de 8h40. Eu só dei uma introdução e na quinta-feira e na sexta-feira nós vamos colocar já o material, tá? Os conteúdos.
O material já está disponível na plataforma Moodle, mas eu vou colocar as videoaulas. Ok? Bom, espero que vocês gostem do curso, espero que vocês vejam utilidade, certo? Tudo. E isso é uma mão de duas vias. Isso é uma mão de duas vias. Por quê? A minha tarefa, uma das minhas muitas tarefas, é trazer vocês, mostrar para vocês que é interessante, que é útil, que vocês, entrando no navio, de repente, quando vocês forem embarcar, e entendendo como muitas coisas funcionam, o porquê de muitas coisas ali dentro, e como aquilo se relaciona à física, à natureza, uma das minhas tarefas é contextualizá-los nesse sentido, que vocês entrem entendendo. Mas também é uma tarefa de vocês buscarem sentido, né? Ou seja, quando eu falar sobre um assunto, também é tarefa de vocês pensarem onde que isso aqui é usado. Pesquisem. Vocês vão ver que eu vou passar alguns trabalhos para vocês de pesquisa. E aí vocês vão com certeza se fascinar com a física, com o poder que a física tem em descrever a realidade, descrever os mecanismos. É um poder fantástico. Você conseguir prever o que vai acontecer, baseado nos fenômenos que você conhece e baseado simplesmente numa conta. Só para fechar, vou contar uma história. Para ilustrar isso que eu estou falando. Um cidadão, um físico, ele descobriu uma partícula chamada bóson de Higgs. Bóson de Higgs. É uma partícula que basicamente tem a ver com a formação das massas, né, dos objetos. Muito bem. Esse cidadão, esse físico, em 1960, por volta da década de 60, lá no início, ele fez as contas, ele não viu nada, ele fez contas. E ele percebeu que as contas não fariam sentido se não houvesse essa partícula hipotética, que ninguém havia observado, visto. Então ele falou, tem que existir essa partícula. Isso, início da década de 60. Olha como é que a física é poderosa. Imagina uma coisa, você faz uma conta e você chega à conclusão por essa conta que algo que ninguém nunca viu, que ninguém sabe que existe, ninguém observa, mas esse algo tem que existir, porque senão a conta não faz sentido. Pois bem, passaram-se décadas. E nesse século agora, há alguns anos atrás, conseguiram, via um experimento, construíram um experimento, e conseguiram identificar e mostrar que essa partícula realmente existe. Uma outra história é o caso do físico, matemático e outras coisas aí, em inglês, chamado James Clerk Maxwell. Ele fez as contas também e viu que algo não batia. Dentro da teoria do eletromagnetismo da época, ou da eletricidade e do magnetismo, quando ele fez as contas, ele viu que algo não fechava, né? Algo relacionado à corrente de deslocamento. É algo que vocês talvez tenham visto em Física 2, mas não com muita profundidade, talvez. Mas o fato que eu quero ressaltar é o seguinte. As contas dele, então, demonstraram que a eletricidade e o magnetismo eram juntos, um dependia do outro, um produzia o outro. Campo elétrico variante produzia campo magnético variante. Campo magnético produzia campo elétrico e um dependia do outro. Eles eram interligados, dando origem ao eletromagnetismo clássico, certo?
Isso só pelas contas. Depois, Hertz e outros físicos mostraram que realmente existem, que realmente isso acontecia. Então ele observou, Maxwell observou pelas contas e mais tarde mostraram. Para você ver o poder da matemática na descrição da realidade. Mesmo se você observar, saber que algo existe, a matemática lá, só pelo fato dela ter que fazer sentido, só pelo fato de 1 mais 1 ter que ser igual a 2, só por esse fato você consegue prever que algo que ainda não foi verificado existe. Hoje vocês usam as ondas eletromagnéticas para falar no telefone, seja por WhatsApp, seja pela internet, seja por voz. Vocês usam as ondas eletromagnéticas para ouvir rádio, para ouvir lá um Spotify, para ver uma televisão, seja lá o que for, vocês usam. Ok? Bom, então essa é só uma breve historinha para vocês entenderem a importância de vocês. Claro que vocês não vão prever as coisas, né? Para vocês pelo menos terem respeito e entenderem que realmente a descrição matemática ela também é tão importante quanto você entender o conceito. Ok, senhores? Bom, foi bom bater esse papo aí com vocês e em breve, então, nossa primeira aula, onde nós vamos introduzir os conceitos relacionados à hidrostática. Minha sugestão é que vocês vão lendo o capítulo do Halliday relacionado a esse assunto, ok? Vão lendo e quaisquer dúvidas podem me procurar. Bom dia a todos e até a próxima. Tchau.